Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre o que talvez seja o ponto mais importante do movimento da humanização de parto, que é a hora de ouro. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixe seu like aqui no vídeo para me ajudar a divulgar o meu trabalho e me siga nas redes sociais que eu tô sempre postando diversos conteúdos aí sobre saúde da mulher. O que é a hora de ouro? A hora de ouro do parto é a primeira hora após o nascimento do bebê. É nesse momento que acontece um fenômeno extremamente importante de conexão mãe-bebê, chamado de imprinting. É aquele momento que você vê, às vezes, quando você vê vídeo de parto, né? Em que o bebê nasce, ele vai pro colo da mãe e eles ficam se olhando, como que se reconhecendo. Esse fenômeno de imprinting, de reconhecimento, de conexão imediatamente após o nascimento, ele é extremamente importante, não só porque ele é muito gostoso e a mãe deseja muito esse momento, mas ele é relacionado a uma melhor relação mãe-bebê no futuro. Ele, se feito da forma correta, né? Ele diminui a chance de depressão pós-parto e ele aumenta as chances de um sucesso na amamentação. E por que eu tô vindo aqui falar de uma coisa que aparentemente é extremamente óbvia, né? Tipo, essa mulher, ela ficou 9 meses grávida com o bebê dentro da barriga. Quando ele sai da barriga, ele vai pro colo da mãe e fica no colo da mãe, que é o lugar correto pro bebê ficar, certo? Por que eu tô vindo aqui gravar um vídeo todo no YouTube falando sobre algo que parece ser tão óbvio? Porque, infelizmente, a hora de ouro, ela não é respeitada na imensa maioria das maternidades, médicos e equipes por aí. O que é o mais comum de acontecer e o que eu presenciei durante muitos anos, tanto da minha formação, quanto depois quando eu comecei a trabalhar com obstetrícia em plantões aí, tanto no particular quanto no SUS. O mais comum de acontecer quando você tem um parto num hospital é que você tenha o parto, e agora eu tô falando primeiro só de parto normal, tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho de cesárea também. O mais comum é que você tenha o parto, esse bebê ele sai, alguém pega esse bebê, né? Geralmente o médico ou uma enfermeira obstétrica ou obstetriz. Esse bebê, ele até pode ser colocado um pouquinho no seu colo durante alguns segundos ou minutos. O cordão geralmente é clampeado e esse bebê é entregue ao pediatra, que é o médico que cuida do bebê. Mesmo se ele estiver chorando, mesmo se estiver tudo bem, o pediatra pega esse bebê, coloca o bebê no bercinho, que hoje em dia, pelo menos, é dentro da mesma sala, na maioria dos lugares, né? Quando eu era estudante de medicina e residente, eles ainda pegavam o bebê e levavam para outro quarto, que a mãe nem via. Mas mesmo se for dentro do mesmo quarto, né? Esse bebê, ele vai para a mão do pediatra, o pediatra pega o bebê, põe no bercinho, aquele bercinho aquecido, daí o pediatra vai examinar o bebê, vai secar esse bebê, vai colocar fralda, vai cortar o cordão colocando aquele clamp, vai medir a cabeça, medir o tórax, medir a barriga, medir a altura, pesar, fazer as vacinas da hepatite B, vitamina K, fazer o colírio se a mãe quiser que faça, fazer todas essas medidas, todos os exames e depois de uns 15, 20, 30 minutos, esse bebê já todo enrolado, com touca, com fralda, volta pro colo da mãe. A gente não falou que a hora de ouro, ela é a primeira hora pós-parto? É o primeiro contato desse bebê com o mundo externo. É a primeira vez que esse bebê ele tá sentindo o ar no pulmão. É a primeira vez que ele tá sentindo o contato da pele dele com qualquer tipo de coisa que não seja água. E esse contato não tá sendo com a mãe. Não tá sendo com a única pessoa que esse bebê conhece. Tá sendo com a enfermeira, com a médica, com o pediatra, com o berço, com a fralda, né? E por que é feito desse jeito? Ou ainda mais importante, será que dá para ser feito de outro jeito? É feito desse jeito porque essa é a rotina da obstetrícia no país que a gente vive e vou dizer que em muitos países é essa mesma rotina mesmo. O movimento da humanização do parto, ele, além de outras coisas, né, mas ele tá aqui justamente para a gente identificar essas coisas que são feitas não porque é mais seguro ou porque tem menor risco de morte ou menor risco de doença, mas que elas simplesmente são feitas porque sempre foi feito assim, porque é assim que eu aprendi,
Mas poxa, será que é a melhor coisa para essa mãe e para esse bebê fazer dessa forma? Não é. E é por isso que é feito dessa forma, porque simplesmente é o protocolo do hospital. Se o bebê ele nasce chorando, respirando, se mexendo e ele tá saudável, ele de forma alguma precisa ser pesado, examinado, seco, tirado do colo da mãe, colocado na balança. Essas coisas todas, elas precisam ser feitas, mas elas não precisam ser feitas imediatamente após o parto, elas não precisam ser feitas na hora de ouro. Todas elas podem ser feitas depois. É claro que se tem um bebê que ele nasce e ele tá com dificuldade para respirar, ele tá molinho, ele não tá normal, daí ele vai ter que ser examinado pelo pediatra, claro. Mas a imensa maioria dos partos, que o bebê nasce chorando, que tá tudo bem, ele deve ficar no colo da mãe, só participando e vivenciando essa hora de ouro e o imprint. E como que é então que eu, que tô aqui reclamando do protocolo dos hospitais, como que eu proponho que seja essa hora de ouro? E assim, não é uma proposta, nossa, que difícil. É como eu atuo hoje em dia. Os partos que eu acompanho, seja no meu consultório ou no Coletivo Nascer, que é um coletivo de parto humanizado aqui de São Paulo, eles são dessa forma. Porque não faz sentido você fazer algo que é sabidamente prejudicial para a mãe se não tem absolutamente nenhum benefício para a mãe e para o bebê. Talvez tenha um benefício para o pediatra, porque daí ele já chega rapidinho, já resolve as coisas dele e já vai embora. Mas não é assim que a humanização trabalha. Um dos pilares da humanização é a autonomia da paciente, é o foco do cuidado, fazendo tudo o que for feito, pensando no que é o melhor para essa família, para essa mãe e para esse bebê, e não o que é mais confortável para a equipe médica. O que na minha cabeça, assim, é óbvio, deveria ser assim sempre quanto a qualquer coisa da saúde, mas infelizmente não é o que acontece na maioria dos cenários. Então, como que a gente atua num parto, por enquanto vaginal, para preservar a hora de ouro, que é uma das coisas mais importantes de tudo do nascimento de um bebê? A mulher, ela vai ter o parto dela na posição que ela tiver, não importa se ela tá sentada, em pé, deitada. Saiu o bebê da mulher, imediatamente as mãos que pegaram esse bebê, seja da obstetriz, da médica ou às vezes do próprio marido da paciente, tem famílias que preferem que o próprio pai, né, ou outra mãe pegue esse bebê. Logo que o bebê sai, toda a equipe, e o pediatra ele tá ali em pé do lado, observando isso também, né? Toda a equipe vai observar se o bebê tá bem, que é aquilo que eu falei, tá respirando, tá se mexendo, tá tipo bem assim, né? Tá chorando. Se ele tá bem, esse bebê imediatamente é colocado no colo da mãe, se a mãe quiser, claro, porque existem algumas gestantes que querem um momento, mas na maioria dos casos as mães querem logo que o bebê vá pro colo. Esse bebê saiu da vagina da mãe, vem pro colo e ele fica nesse colo durante, no mínimo, 1 hora. O pediatra ele vai chegar aqui perto da mulher, ele vai auscultar o coraçãozinho do bebê com o estetoscópio, ele vai ficar olhando se o bebê tá respirando bem, vai observar a cor do bebê, mas tudo isso, que são as coisas importantes de segurança, podem ser feitas no colo da mãe. Se em algum momento esse pediatra achar que o bebê realmente tá com dificuldade de respirar, não tá bem, ou ele tiver na dúvida e precisa examinar, daí sim, claro, ele vai examinar. Mas se tiver tudo bem, que é o que acontece na maioria dos partos, dá para ele ficar no colo da mãe. Essa mãe vai ficar com esse bebê no colo, deitar, né? Se ela estava em outra posição, geralmente a gente ajuda eles a irem até a cama, e ela vai ficar deitada na cama, com o bebezinho no colo, com o pai ali do lado, e a equipe só observando esse momento durante pelo menos 1 hora. Ah, Amanda, mas não precisa pesar o bebê? Precisa, depois de 1 hora. Ah, mas não precisa fazer a vacina lá da hepatite ou vitamina K? Depois de 1 hora. Nada disso precisa ser feito nessa primeira 1 hora. Não precisa dar banho, não precisa tirar a roupa, não precisa pôr roupa, não precisa fazer nada. Só precisa respeitar a hora de ouro. Depois que deu 1 hora, a gente geralmente vai fazer o clampeamento do cordão, se ele não foi feito ainda. Daí sim o pediatra vai pegar esse bebê e vai examinar, vai limpar, vai pôr fralda, vai pesar, vai fazer as vitaminas, vai fazer tudo
E daí, depois que fizer essas intervenções, que demoram geralmente uns 15 minutos pelo menos, ele volta pro colo da mãe e continua no colo dessa mulher até subir pro quarto lá da maternidade. Parece uma coisa tão boba assim, né? Tipo, qual que é a diferença para essa equipe se organizar um pouquinho para respeitar esse momento tão importante que não volta? Essa primeira hora de vida não volta. Depois vão ter várias horas, mas nenhuma vai ser a primeira. Esse bebezinho que estava vivendo 9 meses dentro de um lugar com os sons abafados, com um líquido quente e completamente escuro, acabou de mudar para um ambiente com barulho, com frio, com um ar seco. Ele teve que respirar ar pela primeira vez e tirar toda aquela água que estava no pulmão dele. Ele está sentindo cheiros pela primeira vez. Ele está tendo contato da pele na pele dele pela primeira vez. Já é muita coisa que está acontecendo. Preservar a intimidade, respeitar esse bebezinho o máximo possível para que essa transição seja o mais gentil possível e que ele esteja com a única pessoa que ele conhece, que é a mãe dele nesse momento, é algo tão mais importante do que fazer a vacina imediatamente após o nascimento. Principalmente porque não existe nenhum estudo que fala que tem algum risco em você fazer essas coisas 1 hora depois, né? Então eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês que existe esse outro lado. Inclusive é assim que todos os médicos que trabalham com humanização costumam trabalhar. E se você está sendo acompanhado por uma equipe que não é da humanização, ou você vai ganhar no SUS, ou enfim, outras coisas, ter esse conhecimento de que é possível fazer isso pode te empoderar para chegar na hora, quando você estiver já em trabalho de parto, e comentar assim, poxa, será que quando o meu bebê nascer, ele pode ficar no meu colo por 1 hora e só depois dessa 1 hora fazer essas outras coisas? Você pode colocar isso no seu plano de parto, por exemplo, se você vai parir com o plantão. Exigir isso, e daí, entre parênteses, sempre respeitando, sabendo que se o bebê não estiver bem, ele vai ter que sair do seu colo para ser examinado. Mas se ele estiver bem, você exigir, pedir isso, não é nada de errado. Isso é totalmente um direito seu e é algo que vai fazer diferença na sua vida, no seu puerpério e na sua relação com o neném. E na cesárea? Na cesárea, a mulher está sendo operada, né? Tá deitada lá na maca, com a barriga aberta, anestesiada, né? E totalmente acordada, porque você não dorme na cesárea, você fica acordada normal, você só para de sentir, né, da barriga para baixo. É possível preservar a hora de ouro na cesárea? Sim. Ela não só pode, como deve ser preservada exatamente da mesma forma que eu comentei aqui com vocês. Eu, particularmente, na cirurgia, né, quando o neném sai da barriga da mãe, pelo menos atualmente, né, não sei se algum dia eu vou mudar essa técnica, mas hoje em dia o neném nasce. Se ele estiver bem, tá chorando, tá respirando, imediatamente ele é passado por debaixo dos panos pro colo da mãe, ali pro peito, e ele fica preso naquele top, e ele fica ali até o final da cirurgia, até acabar essa 1 hora de ouro. Claro, mais uma vez, que se ele tiver algum problema, daí o pediatra pega e vai levar pro bercinho e depois, quando resolver, vai devolver pro colo da mãe. Agora, como que geralmente é feita a cesárea na maioria dos lugares? O neném é tirado da barriga pelo obstetra, pelo médico que tá operando, e ele é entregue na mão do pediatra e não na mão da mãe, entendeu? E daí o pediatra pega, leva pro bercinho, faz todas aquelas coisas e uns 15, 20, 30 minutos depois, com o bebê já todo coberto de touca, limpo, de fralda, eles encostam o bebê aqui na cabeça da mãe que tá operada assim e que tipo só consegue dar um beijinho. Mas não precisa ser assim. Dá para esse bebê ficar pelado, pele a pele, no colo dessa mãe, no peito dela, durante toda a cirurgia. E só depois que acabar tudo, depois que passar a hora de ouro, daí sim esse bebê é pego e colocado no bercinho para fazer todas essas coisas. Então é totalmente possível que isso seja preservado também na cesárea. É mais uma questão da sua equipe querer fazer isso e do bebê ter nascido bem, que é algo que é essencial para que essa hora de ouro aconteça no colo da mãe e não no bercinho, né? Então, eu espero ter trazido essas informações importantes para vocês. Conversem com doulas. Se vocês não têm condições financeiras de contratar uma equipe humanizada, mas vocês conseguem contratar uma doula, ter uma doula aumenta muito a chance de você ter os seus desejos respeitados e até de saber o que falar e como falar para que você consiga
ser respeitada e ter o seu plano de parto respeitado no caso de você não ter uma equipe sua, né? E é isso, exijam o que vocês têm direito e isso faz diferença. Um outro relato é muito assim, a equipe às vezes fala, mas rapidinho ele já vai pro seu colo, é só 15 minutos. Eu respondo assim, é só 15 minutos, então você faz depois. Se é tanto faz, então eu faço questão que ele fique no meu colo, entendeu? Então, é isso. Esse é um tema meio cabeludo, talvez eu receba um hate de alguns médicos aqui, mas não importa. Tô aqui para ajudar as pacientes a entenderem aí a importância dessa coisa, desse momento tão importante que é a hora de olho e imprint. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.